Meu caro Thiago Jordão, ontem foi definida as novas regras do Campeonato Paulista, o novo regulamento, os jogos do Santos Futebol Clube. Tem muita gente achando que está mais fácil entender o Campeonato Carioca e o Campeonato Argentino do que o Campeonato Paulista. Jordão, acabou o mistério. Paulistão 2026 já tem os grupos definidos, já tem os confrontos definidos e também o seu regulamento. Traga tudo, não esconda nada, Jordão. Vou começar pelo regulamento, Marcão. Lembrando que no ano que vem nós não teremos 16 datas para o Campeonato Paulista. Houve uma redução de 16 para 11, anunciada inclusive pela CBF no mês passado, em outubro. E o torneio, o Campeonato Paulista, irá mudar o seu formato. O que nós conhecemos hoje, em que temos 4 grupos onde cada time grande representa ali a cabeça de chave de cada um dos grupos, não é mais assim. Nós teremos um campeonato em pontos corridos no primeiro turno, assim como é na UEFA Champions League. E como que funcionaria? Os times se enfrentarão ali, são 8 partidas para cada clube. E os times do pote A vão enfrentar os times do pote B, C e D. Então, houve um sorteio onde colocaram o Santos, o Palmeiras e o Corinthians e o São Paulo no mesmo pote para garantir os clássicos paulistas durante a disputa da competição, e depois os times enfrentam ali as equipes mais intermediárias ou até mesmo clubes do interior de São Paulo que estão jogando outras divisões do Campeonato Brasileiro. E como que ficará pós o campeonato ter o início? Vamos lá. É a mesma coisa que acontece, inclusive já aconteceu no Paulistão em anos passados. Os 8 primeiros colocados, eles se classificam direto para as quartas de final, aonde aconteceria aquele confronto que seria primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto colocado. Dentro disso seria criado um chaveamento, primeiro, quarto, segundo, terceiro, e aí nessa sequência serão já definidas as semifinais, e aí só em decorrência do campeonato nós conheceríamos também os finalistas, tudo já em chaveamento. Lembrando que o Campeonato Paulista também será disputado em simultâneo com o Campeonato Brasileiro. Campeonato Paulista vai entre o dia 11 de janeiro até o dia 8 de março, e o Brasileirão começa no dia 28. E o Alvinegro Praiano já conheceu ontem, inclusive, os seus adversários no campeonato, ainda sem mandos definidos. O Santos vai enfrentar na primeira fase o Palmeiras, São Paulo, Novo Horizontino, Red Bull Bragantino, vai enfrentar o Corinthians, Velo Clube, Guarani e Noroeste. São esses os 8 oponentes do Santos no Paulistão de 2026. Tá aí o Jordão. Jordão, então vamos lá. Definido os confrontos, certo? Definidos os confrontos, nós teremos 8 jogos. Nós teremos 8 jogos de cada time, certo, Jordão? 8 jogos de cada time. Ao final dos 8 jogos, classificam os 8 primeiros colocados. É isso, Jordão? Exato. Os 8 primeiros colocados estarão classificados para as quartas de final. Sendo que o primeiro vai enfrentar o oitavo em jogo único, na casa do melhor colocado. O vencedor das oitavas vai para as quartas e tem o duelo em jogo único. O vencedor o vencedor das quartas vai para a semi, jogo único também na semi, jogo único na final. É isso, né, Jordão? Então, no final das contas, o Santos precisa estar entre os 8 primeiros colocados, né? Após disputar 8 partidas, que os mandos serão definidos, os 8 primeiros se classificam para as quartas de final. É esse o regulamento, Jordão? A grande confusão foi justamente na definição dos jogos e dos adversários, que tem aquela questão dos potes. Os 4 grandes clubes de São Paulo estavam no mesmo pote, para que eles pudessem jogar as partidas, para que necessariamente nós tivéssemos esses confrontos, e aí teve toda aquela questão do pote 2 e pote 3, né, Jordão? Exatamente. E aí cada clube, por exemplo, o Santos e o Palmeiras, o São Paulo e o Corinthians estavam no pote 1, ou o pote A. Aí foi sorteado para cada um deles equipes do pote B, que no caso o Santos Futebol Clube acabou sendo o Bragantino e o Novo Horizontino. Depois o Santos teve ali o direito de enfrentar 2 equipes do pote C, que no caso é justamente o Velo Clube e o Guarani.
Por fim, o Santos ficou com apenas um adversário do pote D, que é o Noroeste. Então, o Santos Futebol Clube, Marcão, inclusive, no ano que vem, o Santos já dá para cravar como que seria, inclusive, a questão dos clássicos do Peixe na competição. Porque a gente sabe que o regulamento do Campeonato Paulista premia para a equipe que vai fazer um clássico para jogar em casa a campanha do campeonato anterior. Por exemplo, em 2024, o Santos Futebol Clube teve a segunda melhor campanha no Campeonato Paulista. E como que funciona isso? Quem tem a melhor campanha no Campeonato Paulista entre os 4 grandes, ele joga em casa o seu clássico contra o terceiro melhor colocado e o quarto melhor colocado. E contra o segundo ele faz um clássico fora de casa. O segundo colocado, ele enfrenta o terceiro e o quarto e o primeiro, jogando em casa, e o terceiro colocado enfrenta o quarto, enquanto o quarto enfrenta o segundo colocado jogando em casa. Então, no ano que vem dá para cravar que o Santos Futebol Clube joga fora de casa contra o Corinthians e também contra o Palmeiras. Perfeito. Serão 11 datas a princípio, podendo ser 12 datas. A final do campeonato ainda está definida como sendo em um jogo só, mas podendo ser em 2 jogos, né? Dependendo do que acontecer, na Conmebol Libertadores e também envolvendo uma negociação com a Confederação Brasileira de Futebol. Então, a princípio, Jordão, 11 datas, podendo ser 12. Se for 12, nós teremos jogos de ida e volta na final. E se for 11, jogos únicos nas quartas, na semi e também na final do Campeonato Paulista. Então, nesse momento, respondendo ao Ramires, são 11 datas. Final em jogo único, mas pode ser final em 2 jogos no Campeonato Paulista. Você gostou do regulamento, Jordão? Eu sou um grande amante do futebol paulista, eu adoro o Campeonato Regional, mas eu acho que estão fazendo de tudo para acabar com o regional, né? A Federação Paulista está se esforçando para manter o campeonato vivo, muito por conta da fragilidade dos regionais que nós temos aí no Brasil todo. É uma pena que o Campeonato Paulista acaba pagando o pato. Eu adoro o regional. Agora, eu tô vendo que tá todo mundo ali se mexendo, se movimentando para tentar manter essa fórmula viva, viu, Jordão? Verdade, Marcão. Cada ano que passa, eles tentam acabar com os estaduais, principalmente no quesito de premiação, né? A gente sabe que somente o Campeonato Paulista tem uma premiação ali que dá para colocar até como digna para os clubes do futebol brasileiro. E assim, eu particularmente gostei do regulamento, Marcão, porque eu vejo que você premia quem de fato deve ir à próxima fase. A gente viu, por exemplo, esse ano, o Santos Futebol Clube ele se classificou com uma pontuação pífia, porque o grupo do Santos era muito fraco. Só que no grupo do Palmeiras tinha o São Bernardo, tinha o próprio Palmeiras e a Ponte Preta, em que 3 desses times eles liderariam os outros 2 grupos da competição. Só que a Ponte Preta acabou ficando fora dessa história. Eu acho isso uma injustiça danada. Não tem sentido você fazer ali 22 pontos e ficar fora, por exemplo, para um Santos Futebol Clube que fez 16 pontos na competição. Isso eu acho muito injusto. Então, eu gostei do formato da competição. Inclusive, eu acho melhor esse tipo de embate de ser o primeiro contra o oitavo, segundo contra sétimo e assim sucessivamente, porque eu acho que fica mais justo e também com uma compreensão muito mais fácil e muito melhor de ser entendida. Jordão. O Alexandre Matos... Só faltou chamar o Neymar de Tudão. No mais, ele se declarou para o Neymar. Né? Vimos a postura firme, a postura dura, a defesa do grupo, Jordão. O nosso Alexandre Matos só faltou falar que homem para o Neymar Júnior. Só faltou isso aí, Marcão. Ou falar, Neymar, você é uau. Você é uau, Neymar. Que homem. Porque ontem ele disse, né? Gênios são incompreendidos. Sempre foi assim. Você é assim, um gênio. Quem te conhece sabe o ser humano que você é. Assim, nada a ver com nada a ver, Marcão. E pra quem estava do lado dele quando ele escrevia a carta, tivemos alguns suspiros, tá, Jordão? Foram palavras assim de amor e ele escutava Bruno e Marrone. Quer. Meu amigo. Quer casar comigo? Cara. Que emoção, hein? Suspiros apaixonados de Matos para Neymar Júnior. Que homem. Tudão, dizia o Alexandre Matos.
Meu amor, minha vida, Marcão. Só faltou ele colocar isso na nota. Até porque ele escreveu a nota do lado da esposa dele, Marcão. Quando ele viu que ela postou no Twitter, mas tava no Instagram, mas tava carregando a foto do Neymar, ela falou: ué, pensei que era pra mim? Você tá colocando a foto do Neymar? Pois é, foi a foto do Neymar. Mas assim. Agora que papelão, hein, Jordão? Cá entre nós, brincadeiras à parte, hein? Que papelão do Alexandre Matos, hein? Você ficou meio envergonhado? Eu fiquei meio envergonhado, Jordão. Confesso que eu fiquei meio envergonhado com aquilo que eu li do... Quando ele coloca que o Neymar é maior que tudo. Tem uma parte do texto que ele coloca: você é maior que o todo, ou tudo. Alguma coisa assim. Eu fiquei envergonhado. Muita gente falando que foi IA, né? Eu não sei, deve ter sido. Porque eu acho que o Alexandre Matos não seria capaz de escrever um texto tão ridículo como esse. Deve ter sido alguém, ou deve ter sido IA, alguma coisa. Ou ele estava compondo uma música pro Bruno e Marrone. Entendeu, Jordão? Porque não é possível. Eu fiquei envergonhado, Jordão, com aquele texto. Principalmente sabendo que o Neymar deveria escutar tudo, menos aquilo. Que vergonha, viu, Jordão? Que vergonha, viu? Que vergonha. Uma vergonha. E esse texto, infelizmente, não é IA, Marcão, porque tem reticências. E textos com IA geralmente não saem com reticências. Mas assim, foi uma postura lamentável, Marcão, porque ele postou isso. Ontem o treinamento ele começou até um pouquinho mais tarde, Marcão. Teve um atraso no treinamento do Santos ontem, tendo início a partir das 4 horas. Então ele fez esse post ali por volta de 3h40. O que isso significa? Que talvez muita gente tivesse expectativa no Santos Futebol Clube, principalmente os atletas, de que o Neymar fosse puxar a palavra e pedir desculpas. O Neymar fosse ter uma conversa com um grupo de jogadores. Mas o que acontece? O chefe de todo mundo basicamente abraça o Neymar e fala: Neymar, tá tudo bem. Você é incompreendido. Errados são esses caras que não te entendem. Você tá tudo bem. Você é o maior que o tudo. Maior que tudo. Você leva pancadas da vida, mas você sempre se faz superior do que esse tipo de situação. Então, assim, é uma postura lamentável, Marcão. Não é assim que um chefe e um líder de grupo tem que tratar, porque pra mim ele passa um recado infelizmente ruim pra esse grupo, de que o Neymar vai resolver a coisa. E não é assim. Não é assim. O Neymar não vai resolver. O Neymar, ele é um gênio. Já foi um gênio do futebol? Já foi um gênio do futebol. Só que você passar pano pro Neymar como se ele fosse o único salvador da pátria, Marcão, vai dar ruim. Vai dar ruim. O ideal seria não fazer algo público, mas o Alexandre Matos ontem chamar o Neymar, ele trocar um papo com o Neymar Júnior antes do treinamento e fazer com que o Neymar pedisse desculpas pra todo mundo. Porque o Neymar não pediu desculpas. O que ele fez foi ligar pro Juan Pablo Vojvoda, reconheceu as suas atitudes e disse: olha, eu entendo que eu fui mal, só que assim, ele ainda colocou mais, né, Marcão? Ele não pediu desculpa, ponto. Ele pediu desculpa, mas, nem sem pedir desculpas no caso. Ele falou assim: olha, eu tava irritado com a arbitragem. Mas o que o Zé Ivaldo tem a ver com a arbitragem? O que o Zé Rafael tinha a ver com a arbitragem? O Parreal tinha a ver com a arbitragem? Então, assim, uma postura lamentável e que, infelizmente, o Santos já trata o caso como encerrado e que, pra mim, fica claro, Marcão, o Santos tá depositando todas as suas fichas de que o Neymar vai ser o salvador da pátria. Tá aí o Thiago Jordão El Bigodinho, ó. O Ariel Gustavo. Marcão, quantas vitórias você acha que o Peixão faz até o final? Andrei Quintino neles, ele crava? Você é um brincalhão, hein? Você é um brincalhão. Olha, eu acho que o Santos... E aí é difícil a gente separar, né, a nossa vontade da previsão já, né? Porque aí vem o torcedor Marcão, porque eu sei que o Santos não pode cair, né? Então, o Santos tem que ganhar do Palmeiras, o Santos, pra mim, ganha do Mirassol e o Santos ganha do Sport. Eu acho que são esses 3 jogos que o Santos vai vencer, tá? Eu acho que o Santos, contra o Palmeiras, é um jogo dificílimo. Aliás, o Palmeiras tá tentando a liberação do Flaco, né? O Argentina só tem um amistoso e estão tentando fazer lá uma engenharia pro Flaco Lopes desembarcar no Brasil a tempo de jogar a partida do próximo sábado. Então o Flaco Lopes pode jogar a partida na Vila Belmiro. O Santos precisa ganhar do Palmeiras, o Santos precisa ganhar do Mirassol e o Santos ganha do Sport. Eu acho que o Santos perde do Inter, acho que o Santos perde do Juventude e eu não gostaria de rever o filme de 2023, quando o Santos deixou para decidir em casa contra o Fortaleza, agora seria contra o Cruzeiro. Então, Jordão, eu tô na mesma previsão que eu tenho mantido dos 42. 41, né, Jordão? Minha previsão, né? 41, né?
Exato. 41, 42. 42. Eu acho que vai chegar ali em 42, 41 pontos. Eu acho que é isso, tá? E aí vamos torcer para que a régua seja baixa. Porque se chega a 42, o Vitória marca pontos, o Juventude marca pontos, o Fortaleza também cresce. Nós, mesmo com 42, estaremos rebaixados. Entendeu? Então, assim, a situação é muito delicada do Santos. Por isso que não tem como negociar, Jordão. Tem que vencer o Palmeiras sábado. Sábado não é uma questão de, olha, o empate é bom. Não. O Santos precisa de 6 dos 6 pontos que tem a disputar nos 2 próximos jogos. Não tem negociação quanto a isso. Não dá para deixar para ganhar do Internacional, do Juventude. Aí é fria, meu amigo. O Santos precisa fazer dos 12 pontos que tem a disputar em casa. O Santos tem 4 jogos em casa, né? O Santos precisa fazer pelo menos 9 dos 12 pontos que tem a disputar em casa. Se o Santos fizer 9, aí eu acho que o Santos tem grande chance de escapar. Caso contrário, o Santos está rebaixado para a Série B do futebol brasileiro. Jordão, vamos à programação de treinamentos do Santos, que retornou aos trabalhos no dia de ontem. Isso mesmo, programação semanal do Santos Futebol Clube, que retornou aos treinos na tarde da última terça-feira, dia 11, com os jogadores se apresentando às 14h30. A programação segue também para esta quarta-feira. A apresentação do grupo de jogadores está agendada para as 14h30, com os treinamentos acontecendo às 3h30 da tarde. Mesma coisa na quinta-feira, treinamento 3h30, com a apresentação às 2h30. Já na sexta-feira é um pouquinho mais tarde. A apresentação dos jogadores é às 15 horas, com o treinamento sendo às 16 horas, para o clássico contra o Palmeiras, acontecendo na Vila Belmiro, dia 15/11, às 21 horas, clássico da saudade. Lembrando que é uma partida válida pela rodada 14 do Campeonato Brasileiro. Tá aí o Thiago Jordão, treinos todos no período da tarde, Jordão. Se falou aí, eu vi algumas pessoas perguntando se teríamos treino aberto. Não teremos treino aberto. Não faz muito sentido também o Santos fazer oba-oba nesta semana decisiva. E, Jordão, e os ingressos, hein, meu caro Thiago Jordão? E os ingressos para esta partida? Teremos a Vila Belmiro lotada no próximo sábado? Como está a procura pelos ingressos? O torcedor tem entendido o momento atual do Santos? Vai lotar a Vila Belmiro ou teremos aquele público mais do mesmo, 12.500, 13 mil torcedores? Vai lotar a Vila Belmiro, Marcão. Procura de ingressos muito boa até aqui. Inclusive estou com o site Sócio Rei aberto neste instante, Marcão, e são pouquíssimos os lugares que ainda são possíveis de serem comprados para você acompanhar esse clássico da saudade no próximo sábado. O Santos, por parte oficial, ainda não divulgou a parcial atualizada de ingressos vendidos, porém, fato é que as arquibancadas e as cadeiras térreas já estão esgotadas. Então, a expectativa é de que tenhamos uma casa cheia neste sábado, com público quase que máximo no estádio da Vila Belmiro, com possibilidade, inclusive, de batermos o recorde de público do estádio neste Campeonato Brasileiro.